Olá pessoal, hoje eu estou aqui junto com a Heloísa Starling, minha parceira, para falar sobre um livro novo que nós duas escrevemos e que se chama A Bailarina da Morte. É provável que a pandemia de gripe espanhola tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro entre 1918 e 1919. É uma cifra assustadora que pode ser ainda maior, segundo os especialistas, e que supera o número de vítimas civis e militares da Primeira Guerra Mundial, que foi encerrada na mesma época em que a doença apareceu. O vírus H1N1 era desconhecido pela medicina do período, que ainda questionava e tinha dúvidas sobre a existência de micro-organismos menores que as bactérias. A epidemia foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos e chegou ao Brasil já na segunda onda pandêmica, que foi a mais letal. Esse é o ponto de partida da pesquisa que nós duas realizamos em cima de jornais, fontes, trabalhos acadêmicos e muitas imagens de época para escrever o livro A Bailarina da Morte, a Gripe Espanhola no Brasil. No livro, nós buscamos identificar a trajetória e os impactos da moléstia no nosso país, mapeando a evolução da epidemia nas cidades litorâneas até as capitais do Brasil, de uma forma geral. E analisamos os fatores que contribuíram para a rápida disseminação da moléstia. Os capítulos tratam mais especificamente de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém e Manaus, mas perpassam o país como um todo. Os dados que nós obtivemos revelam a falta de experiência das autoridades que, nos vários estados, inicialmente assumiram uma postura negacionista em relação à gravidade do vírus, mas depois acabaram lidando com o prejuízo. Como sempre acontece, a gripe virou uma batalha política, incentivou a ciência, mas também os saberes populares próprios de cada região. A epidemia escancarou as desigualdades sociais e vitimou sobretudo os pobres e, dentre eles, a população negra e os povos indígenas. Iludido por estatísticas que foram maquiadas e por remédios ineficazes, a população ficou à mercê do vírus, até que ocorreu o declínio espontâneo da doença, e que coincidiu também com um momento de forte recessão econômica. Entre as promessas de cura milagrosa e o descaso dos governos, até o começo de 1919, talvez cerca de 50 mil brasileiros, ao menos, teriam morrido espanholados, como se dizia à época. E dessa população, 2/3 se infectaram de acordo com as estimativas disponíveis. Para recuperar esse panorama inédito da gripe espanhola no Brasil, nós nos debruçamos sobre a história que revela tristes paralelos com a epidemia que hoje em dia assombra o nosso país e o mundo. Negacionismo, despreparo, surpresa, insegurança, mas também esperança numa sociedade civil melhor, foram reações de 1918 e que também aparecem presentes agora, em 2020. Nunca o passado foi tão presente. Bom, se você quiser saber mais dessa história, A Bailarina da Morte já está disponível nas livrarias e sites em formato físico e em e-book.